Você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. No livro Mais Esperto que o Diabo, o autor Napoleon Hill, ele traz um diálogo entre ele e o diabo. E no início o pessoal pergunta, cara, essa conversa foi real? E ele fala, vamos deixar isso em aberto, deixa você acreditar no que você quiser acreditar. Algumas pessoas vão acreditar que é ficção, outras pessoas vão acreditar que foi de verdade, mas ele bate na tecla de que isso não importa. Ele fala, cara, isso não importa. Se foi real ou não, não importa. O que importa são os ensinamentos por trás do diálogo que ocorre aqui dentro do livro, né? E esse foi o livro considerado o livro mais vendido de 2020 aqui no Brasil pela Veja, né? Publish News. E, cara, dentre os livros do Napoleon Hill, eu já li vários, né? Quem Pensa em Riqueza, Como Aumentar Seu Próprio Salário, enfim. Esse aqui, talvez até por ter sido um dos mais vendidos aí da história, eu criei mais expectativas do que deveria, talvez. E confesso que me decepcionou, é um livro que eu esperava muito mais. Eu achei uma leitura um pouquinho maçante, mas vale a pena também você buscar fazer a leitura dele completa e tirar suas próprias conclusões. E sempre lembrando o seguinte, cara, até um livro ruim, ele vai ter bons ensinamentos que você pode tirar por trás ali, pelo menos um ensinamento. E esse livro ele não é ruim, não é um livro ruim, ele só não é tão bom quanto os outros do Napoleon Hill. Então se for para recomendar livros do Napoleon Hill, eu recomendaria você buscar outros. Mas se você já tem um hábito da leitura, se você já estuda bastante, já lê bastante, cara, vai nesse livro aqui, porque apesar de ser uma leitura que eu considerei um pouquinho chata, você vai ler rápido, você vai conseguir extrair bons ensinamentos também dessa leitura. Então vamos lá. Dentro do diálogo que o Napoleon Hill traz, né? Aqui tem perguntas e respostas. É como se fosse uma entrevista, ele vai fazendo perguntas ali pro diabo e o diabo vai respondendo. E um dos pontos que eu destaquei aqui é quando é falado o seguinte: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Aqui é uma resposta, né, que o diabo está dando para uma pergunta dele. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Aqui ele bate muito nessa tecla do medo, né? De que o medo é uma ferramenta que ele utiliza para dominar as pessoas e para impedir que as pessoas possam viver seu pleno potencial, para impedir que as pessoas possam conquistar grandes realizações. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Aqui ele traz esse aspecto da pobreza, né, como sendo uma doença contagiosa, sob o aspecto de alienação. Ele bate muito na tecla que o que faz com que as pessoas sejam dominadas por ele é a alienação. E aqui eu até destaquei um pouquinho mais pra frente como ele descreve a alienação, mas em resumo é quando ele fala de pessoas que abrem mão do poder da mente, que abrem mão de buscarem conhecimentos, de continuarem evoluindo ao longo das suas vidas, de terem pensamentos críticos e principalmente de terem objetivos definidos. As pessoas largam mão disso, se tornam alienadas e é aí onde ele entra para poder ocupar o espaço da mente das pessoas, esse espaço na mente das pessoas. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida com o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido.
Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. Aqui ele fala que o fracasso, né, é uma das ferramentas que ele utiliza para minar a confiança das pessoas, para fazer com que as pessoas se alienem. Ele fala que muitas pessoas, ao lidar com a adversidade, ao lidar com o fracasso, essas pessoas desistem. Elas perdem o interesse por continuar buscando objetivos, elas perdem sua autoconfiança, elas têm a sua imaginação completamente destruída. E aí ele mostra que essa é uma das ferramentas que ele utiliza para o domínio dos alienados. Por outro lado, a pessoa que entende que toda adversidade, todo fracasso traz em si a semente de um sucesso ou de uma realização de tamanho igual ou maior, essa pessoa que segue com persistência e determinação, continua evoluindo, essa pessoa ele não consegue controlar. Porque essa pessoa, ela entendeu a essência do poder da mente e ela traz isso para o seu dia a dia através das suas atitudes, da sua determinação e acaba, inevitavelmente, conquistando vários objetivos. Você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações. Todos os atos seguem pensamentos. Não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Aqui, eu lembro até de um trecho, né, do livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, onde ele diz o seguinte, cara, pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. E aqui, o que é falado é exatamente isso, cara. Todas as ações, todos os atos, eles são precedidos por um pensamento e são precedidos também por algum tipo de sentimento. E esses pensamentos eles vão gerar determinados sentimentos que vão fazer com que a gente tenha determinadas atitudes. E aqui no livro, ele bate muito na tecla do poder do hábito. Cara, se você tem determinadas atitudes que se tornam mais frequentes, chega uma hora que essas atitudes se tornam hábitos. E aí você começa a realizá-las sem sequer pensar. E aqui é onde ele fala que a gente precisa ter essa consciência das nossas atitudes, do que a gente tem feito com mais frequência, porque inevitavelmente isso vai se tornar um hábito. E se a gente planta ali hábitos negativos, é onde abre a brecha para ele poder dominar essa pessoa. A pessoa se torna alienada, começa a desenvolver um monte de atitudes que são ruins, são negativas, que vão ser prejudiciais para ela ou para outras pessoas, mas ela segue executando sem nem pensar, porque aquilo virou um hábito. O álibi do alienado, com o qual ele tenta explicar sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam de acordo com os seus desejos e necessidades. Um dos pontos que ele bate muito na tecla aqui nesse livro é do vitimismo. Cara, as pessoas que se colocam em posição de vitimismo, que ficam se lamuriando, choramingando, dizendo que não existem oportunidades, ou que para eles tudo é mais difícil, ou blá blá blá. Essas pessoas, elas são alienadas e é onde o diabo vem e domina a mente delas. E essas pessoas, além de não conseguirem ter grandes conquistas nas suas vidas, elas ainda pregam esse discurso delas com muita frequência e para muitas pessoas e acaba contaminando a mente de várias outras pessoas e minando o potencial dessas pessoas também. E aqui onde em um trecho o diabo fala que ele tem pessoas que atuam em prol dele de forma inconsciente. E essas pessoas, esses vitimistas, eles fazem parte dos agentes ali do diabo, segundo ele fala. Ele traz bastante críticas às igrejas, às religiões como um todo e às escolas, ao sistema educacional. E ele fala, cara, os líderes religiosos e os professores, em sua grande maioria, eles contribuem para o meu trabalho. Ou seja, eles estão ali sem saber, contribuindo para o trabalho do diabo. E aí é perguntado, cara, mas de que forma? E ele fala, através do medo que eles colocam na mente das crianças, através da ausência de pensamento crítico que eles pregam para as crianças. A criança não pode deixar a imaginação dela aflorada, ter novas ideias e buscar diferentes formas de chegar em determinado objetivo. Não. No sistema educacional, as perguntas são muito engessadas.
Cara, eu não quero saber se você chegou na resposta certa por um meio diferente do que eu te ensinei. Tem que ser esse aqui, ponto final. Ah, não, mas eu penso dessa forma por causa disso, disso, disso. Não interessa. Você tem que falar aqui, ó, a resposta é X, Y, Z. Não quero saber o porquê você chegou em determinada resposta, em determinado conceito. Então ele fala que os professores e os líderes religiosos são agentes do diabo, sem nem sequer terem consciência disso em sua grande maioria. Por quê? Porque simplesmente estão ali dentro desse sistema, aceitaram o que o sistema impôs e reproduzem isso sem terem discernimento, sem terem pensamentos críticos. São pessoas que muitas vezes são alienadas, não chegam em grandes objetivos e reproduzem isso logo na mente das crianças. E ele fala que essa é uma das estratégias do diabo para poder fazer com que essas crianças cresçam e em sua vida adulta também se tornem alienados, tenham a mente ali ocupada pelo diabo, sendo dominadas ali pelo medo, principalmente, e dessa forma minando suas conquistas e suas realizações. O hábito estabelece o ritmo do pensamento, e esse ritmo atrai o objeto, que por sua vez representa os pensamentos dominantes. Aqui é exatamente referente àquilo que eu trouxe sobre o hábito. Cara, o hábito, ele vai ditar o ritmo. Chega uma hora que você não vai nem pensar. Você vai seguindo aquele ritmo, aquele fluxo. Então, por isso que é importante a gente ter consciência das nossas atitudes mais rotineiras, dos nossos pensamentos mais rotineiros, porque eles vão se tornar hábitos. E uma vez que a gente construir ali hábitos positivos, a gente pode entrar no fluxo desses hábitos para que esse fluxo nos direcione para grandes conquistas e realizações. Por outro lado, se a gente não tem consciência disso, a gente acaba entrando num fluxo de hábitos negativos e esses hábitos também vão direcionar a gente para um caminho específico. Nesse caso, um caminho onde a gente vai diminuir nossas possibilidades de conquistas, de realizações e de sucesso. A definição de propósito, mais um plano bem elaborado, geralmente traz consigo o sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. O melhor dos planos, algumas vezes, falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem sucedido. Aqui é quando ele fala sobre a derrota temporária, né? Ele fala, cara, se você tem objetivos bem definidos, se você estabelece um plano e coloca esse plano em ação, você vai chegar no seu objetivo. Não significa que você vai chegar sem adversidades, mas essas adversidades elas vão trazer em si a semente de algo positivo por trás. E ele fala, cara, muitas pessoas desistem logo nessas adversidades. Agora, se a pessoa que consegue entender o poder da mente, cara, ela pega aquela adversidade ali, extrai ensinamentos e vai botar aqueles ensinamentos em um outro plano. E aquele outro plano, ela vai testar. Cara, não deu certo? Busca outro. Ela persevera até chegar no objetivo. Enquanto outras pessoas desistem logo na primeira adversidade. E aqui ele traz ainda um outro ponto. Tem outras pessoas que desistem antes de começar. Tem as pessoas que sequer fazem planos. E ele fala, cara, um plano, por mais fraco que seja, ele é melhor do que não ter plano nenhum. O plano fraco, ele pode só fazer com que você demore mais tempo para chegar a um objetivo do que se o plano fosse forte. Mas tá tudo bem, pelo menos você tem um plano. Agora, quando a pessoa não tem um plano para chegar no objetivo, essa pessoa, segundo ele, já está alienada. E essa pessoa já está ali com a sua mente dominada e essa pessoa dificilmente vai conquistar grandes realizações. E aí ele fala, cara, você precisa mudar determinados padrões ali para que você fuja dessa alienação, para que você deixe de ser alienado e volte a entender ali o poder da sua mente, o potencial da sua mente, utilize esse potencial da sua mente, colocando esse potencial nas suas ações e essas ações vão direcionar aí para os seus resultados. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Dever
é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Aqui nesse trecho, ele traz sobre aspectos profissionais, inclusive, né, de pessoas ali que levam uma vida inteira fazendo algo que não gostam, que não as deixa felizes e realizadas, e falam que, não, mas eu tenho o dever de fazer isso. Primeiro os deveres, né, depois o prazer. E, cara, o maior dever que qualquer pessoa tem, igual ele coloca aqui, cara, é o dever consigo mesmo. O maior dever que você tem é de você ser pleno e feliz. E aí, depois que você estiver conseguindo entender essa sua obrigação, aí você busca todos os outros contextos. E ele fala, cara, se você tá levando ali por muito tempo uma vida que você não quer, fazendo coisas que você não quer e que você não gosta, então você é sim um alienado. Porque ninguém tá botando uma arma na sua cabeça e falando, cara, você tem que continuar nesse trabalho fazendo isso, isso e isso. Não, você tá ali por escolha própria. Você talvez ainda não tenha entendido que foi uma escolha. Essa escolha pode não ter sido feita de forma consciente, mas é assim que funciona o processo. Então você, sabendo que foi uma escolha sua, você assume a responsabilidade e saiba também que você tem a decisão de mudar. Sempre há tempo para você poder sair dessa situação e entrar ali num fluxo, num dever que te transforme em uma pessoa plena e feliz. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos, ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida. E aqui ele fala exatamente esse ponto, cara. A gente escolhe nossos pensamentos. Eu escolho a semente dos meus pensamentos. Eu escolho os conteúdos que eu consumo. Cara, eu vou ficar só consumindo conteúdo negativo que me gera medo, me gera pânico, ou eu vou buscar conteúdos engrandecedores, enriquecedores, que me empoderam, que me desenvolvem, que fazem eu evoluir. Então isso é escolha. Eu posso buscar consumir conteúdos positivos que vão me ajudar a ter pensamentos mais positivos, ou eu posso ficar ali consumindo conteúdos negativos que também vão estimular que eu tenha pensamentos mais negativos. E esses pensamentos vão direcionar as minhas atitudes e, por consequência, os meus resultados. Então a gente tem que ter consciência desse aspecto. Aqui eu destaquei um trecho onde ele fala exatamente sobre o sistema educacional. O sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado. O sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos, em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito, nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. O maior objetivo de toda escola é forçar os estudantes a abarrotar as suas memórias com fatos, em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos. Esse sistema gradua estudantes e forma diplomados cujas mentes estão vazias de autodeterminação. Cara, isso aqui é uma verdade muito forte, né? É triste da gente ver que isso é real, mas é uma verdade. O sistema educacional, ele forma ali pessoas que estão com diplomas, têm seus certificados, têm conhecimento sobre fatos, muitas vezes, mas elas não sabem como interpretar esses fatos, não sabem como aplicar esse conhecimento ali que foi memorizado no dia a dia, não sabem como fazer uso das suas mentes e acabam entrando ali num ciclo vicioso onde elas não conseguem sair para poder desenvolver um outro ciclo de grandes conquistas e realizações. Então ele bate muito nessa tecla, ele fala, cara, tá errado ali logo no início, desde da base do sistema educacional. E aí ele fala, cara, tem muitos professores muito bons, tem muitos professores que buscam desenvolver o potencial da mente humana logo nas crianças, busca fazer com que as crianças entendam a importância de objetivos definidos, de fazer planejamento, de utilizar seus pontos fortes, mas infelizmente o sistema como um todo, ele é ruim. E aí esse sistema ruim acaba afetando negativamente a criação. E aí por isso que eu gosto muito da frase que alguns pais têm trazido hoje para os seus filhos, que é falando o seguinte, filho, você vai lá, você vai estudar, busque tirar boas notas, né, dê o seu melhor na escola, mas entenda o seguinte, não permita que o sistema educacional, ou não permita que a escola atrapalhe a sua educação. E aqui isso é muito forte. Ele traz muito forte essa importância da autoeducação.
Cara, por isso que é muito importante a gente buscar fazer cursos extracurriculares, a gente buscar conhecimentos que não vão nos dar certificados e diplomas, mas que vão trazer uma visão diferente daquilo que é ensinado pra gente ao longo aí de 20 anos de vida, né, dentro das escolas e faculdades. Por isso que é importante a gente buscar leituras. Cara, tem muitos livros aí que a gente consegue pegar conhecimentos de pessoas que tiveram e outras que têm, inclusive, ainda hoje, né, ainda vem construindo grandes realizações, e a gente busca entender o que tem por trás dessas realizações, o porquê que essas pessoas se comportam diferente, porquê que elas pensam diferente, e aí a gente vai na essência da diferença desse pensamento. E aí a gente começa a ver que realmente tem muita diferença no padrão de pensamento das pessoas que são altamente bem-sucedidas para as pessoas que estão ali dentro de resultados medianos, né? A parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente, seja inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais elas se associam intimamente. Os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. Esse trecho aqui, ele bate na tecla sobre a importância do ambiente. Cara, quem são as pessoas das quais você se cerca? Você tem poder de mudar o seu ambiente. Se você está cercado de pessoas ali negativas, pessimistas, que só falam ali de tristeza, de tragédia, que a conversa delas é só de medo, de pânico, cara, essas pessoas naturalmente elas vão estar te puxando para baixo, vão estar minando o seu potencial. Então você tem que buscar conscientemente se cercar de pessoas de pensamentos positivos, amigáveis e harmoniosos. Pessoas que vão contribuir para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, vão te incentivar a crescer, vão te puxar para cima. Então você tem que se cercar intimamente dessas pessoas. Faça um filtro das pessoas que convivem frequentemente com você. E para a gente finalizar, esse último trecho que eu destaquei aqui fala o seguinte: o mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, por meio de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecido como mastermind. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos. E aqui novamente, a importância da autorresponsabilidade. Cara, se o seu maior dever é consigo mesmo, o seu maior dever é se tornar feliz e pleno, então você também tem o dever de afastar do seu ambiente pessoas que têm hábitos de pensamentos tóxicos e negativos. Então cabe a você assumir a responsabilidade por isso. Então você assume a responsabilidade pelos seus pensamentos, você assume a responsabilidade pelos conteúdos que você consome, a responsabilidade pelas suas atitudes e, por consequência, a responsabilidade pelos seus resultados. E dentro de tudo isso faz parte também a importância de você filtrar as pessoas ali com quem você vai conviver. Então, esses são os pontos que eu quis destacar aqui desse livro. E, cara, novamente, apesar de, pra mim, não ter sido um livro de uma leitura tão agradável quanto eu imaginei que fosse, não deixe de lê-lo. Lembrando que a leitura também, ela é muito pessoal. Muitas vezes tem livros que eu considero maravilhosos e outras pessoas olham e não gostam. E o oposto também é verdade. Tem livros que eu não gosto e outras pessoas acham maravilhoso. Cada pessoa tem o seu perfil. Então busque extrair os conhecimentos ali e lembre-se sempre de começar uma leitura com a ideia de que você precisa extrair um único ensinamento. Cara, se você conseguir, em cada livro ali que você lê, extrair um único ensinamento e aplicar esse ensinamento no seu dia a dia, isso aí já vai, ao longo do tempo, te proporcionar excelentes resultados.
Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.